A psicologia positiva tem validade científica? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Esse é o episódio que eu me sinto aliviado em falar sobre ele, porque, de verdade, ele tá guardado em mim há uns 5 anos. De verdade. É porque, assim, a crítica à psicologia positiva, já vou começar com isso. A crítica à psicologia positiva, ela foi decantada ao longo de vários episódios. Então, esse episódio final, duplo, é uma junção de muitos episódios que já fizemos e vamos tentar reconstruir aqui o quebra-cabeça e tecer uma crítica, lado positivo, lado negativo e questões ambíguas da psicologia positiva enquanto área do conhecimento e como, infelizmente, na verdade, hoje em dia, para formação científica em psicologia, ela é um desserviço. Então já vamos começar já com o pé no peito mesmo. Vamos responder, então, essa pergunta, tema do episódio duplo, Altair, de maneira objetiva antes da gente seguir em frente. Sim ou não? A psicologia positiva tem validade científica? Óbvio que não. Não adianta falar. Não adianta falar. Ok, agora vamos então construir essa resposta a partir de evidências científicas, né, de papers validados por pares, né, evidências históricas ao longo tudo de mais. Vários anos, etc. Né, porque a gente vai pegar no calcanhar aí de algumas pessoas, né, Altair? Então vamos lá. De algumas áreas. Vamos lá. O primeiro e-mail, Altair, veio de uma psicóloga, a Marli Molina, que é, inclusive, apoiadora do Naruhodo, que é de São Paulo, capital. Ela diz o seguinte: como psicóloga, sempre procuro algo que contribua para a minha profissão, já que tudo muda constante e rapidamente, mas o conteúdo precisa fazer sentido primeiro para mim. Busco contribuições científicas e detesto fórmulas mágicas. Estudei hipnose, neurociência, física, religiões, filosofia, astrologia, reiki, florais e até curso de cartomancia para descobrir que não há simples respostas para a vida.
Nem acho que existirá respostas em função da complexidade humana. Me vejo um tanto realista demais, tendendo ao pessimismo em alguns momentos, mas sei que o cérebro é capaz de promover milagres, entre aspas, em função das crenças, ou talvez por conta de uma solução que englobe as 4 causas de Aristóteles. Afinal, somos o conjunto delas também. E provavelmente as minhas me colocam numa situação de grande dúvida. Enfim, resolvi fazer uma pós-graduação em Psicologia Positiva, moda atual, já que para criticar algo é preciso conhecer o assunto. O conteúdo é interessante, pois é uma reunião de tudo que foi dito ao longo da história sobre psicologia, filosofia e muito de religião. Quando chega um momento onde o conceito utilizado é transcendência e impõe, entre aspas, habilidades sociais como a gratidão, perdão, resiliência, compaixão, entre outras, palavras da moda que me incomodam, fica bem difícil. A busca neurótica pela felicidade provocou uma certa repulsa em mim, como se tivesse que acreditar em autoajuda, anjos, coaching, gurus, palestrantes motivacionais, no poder do universo e coisas desse tipo. Em um dos módulos, ministrado por Martin Seligman, considerado o iniciador da psicologia positiva, claro que ele usou a pirâmide das necessidades básicas de Abraham Maslow para dar base aos estudos. Que nunca fez uma pirâmide. Nunca fez uma pirâmide, exato. Procure o nosso episódio sobre Maslow. Diz que a cura da depressão se dará no futuro quando descobrirem formas de manipular estruturas como o núcleo dorsal da RAF, DRN, e o córtex pré-frontal ventromedial, VMPFC, denominada como Circuito da Esperança. Foi difícil de não ler Circuito da Esperança sem a voz do Silvio Santos. Circuito da Esperança! Aí foi a musiquinha do negócio. Muito marketing, né? Parece que seria como curar o humano de ser humano. Dizem que a ONU pretende alterar a medida do desenvolvimento dos países para o FIB, Felicidade Interna Bruta, em vez do PIB. E um exemplo disso é o Butão. Parece que todos são psicólogos agora. Se o professor Altair diz que os psicólogos não sabem de psicologia, imagina tudo isso solto por aí. Fico maluca com todo esse movimento New Age. Enfim, minha pergunta: como entender a transcendência? É possível através da ciência? Em que medida isso é ilusão? Será que é como os terraplanistas, os criacionistas, entre outros? O movimento da psicologia positiva pode ser levado a sério ou é mais um tipo de manipulação grupal? Me fez lembrar Jim Jones e o suicídio em massa, para nos levar a acreditar no paraíso. Penso que estou ficando velha e me assustando com as novidades. O Thay Marli escreve muito bem, né? Pois é. Gostei, né? Gostei. Temos aqui uma boa provocação. E temos também, Altair, um e-mail anônimo, né, de uma pessoa que prefere não se identificar, né, para não sofrer retaliações. E ele diz o seguinte: venho por meio deste e-mail tocar em um assunto polêmico, mas que acredito ser de extrema importância ser abordado, principalmente após o excelente episódio 272, Quais são os desafios da psicologia no Brasil. Trata-se da infame psicologia positiva, tópico já mencionado em algumas ocasiões em outros programas e sempre acompanhado de críticas diretas. Minha curiosidade já comichava nessas ocasiões passadas, no entanto, um acontecimento durante uma das minhas aulas recentes fez com que essa coceira explodisse em indagações. O ocorrido teve início com um comentário de um professor de uma das minhas disciplinas, em que ele dizia ser um entusiasta da psicologia positiva, ressaltando que trabalhava com essa há pouco mais de 20 anos. Um de meus colegas de classe então perguntou inocentemente, creio eu, a julgar pelo tom de voz e também por se tratar de um aluno do segundo período, algo sobre a abordagem positiva ser vista com maus olhos por outros pesquisadores. O questionamento fez com que a pele do professor avançasse pelas diversas tonalidades de vermelho que poderia assumir e carregou sua voz com a fúria de quem se sente pessoalmente ofendido e atacado. Pelos próximos 20 minutos, nós alunos ouvimos um longo e laborioso monólogo sobre como as pessoas não compreendem a psicologia positiva e como falta astúcia na hora de estudá-la. Não obstante, frente à sua revolta por ser confrontado com o fato e sua ânsia de condenar os críticos da escola, ele acabou por esquecer de nos explicar o que então seria essa abordagem, ou mesmo como ter a astúcia para desvendá-la.
Conversando com alguns colegas de classe após a aula, incluindo o aluno que questionou o professor originalmente e que àquela altura arrependera-se, discutimos o tópico, citando inclusive o Naruhodô e o injustiçado Maslow. Porém, faltou-nos conhecimento para desenvolver a fundo. Acredito que não devo ser o único ouvinte a querer saber mais sobre o porquê dessa ser uma vertente da psicologia por vezes danosa ao campo, como alguns dizem, ou mesmo saber sobre o processo histórico que nos colocou onde estamos. Tenho ciência de que, caso ouça novamente os programas em que ela é mencionada, terei uma noção razoável. Porém, acho que seria de grande proveito ter um episódio dedicado exclusivamente a ela, como foi o caso com as 4 causas de Aristóteles, haja vista que é um tópico recorrente nas pautas e atualmente encontra-se fragmentado pelos capítulos anteriores. Portanto, por favor, Altair, quem peço gentilmente para que nos guiem pelo mar tempestuoso do obscurantismo. Orientem-nos através do labirinto de vagas colossais e rochas pontiagudas de ignorância, para que um dia possamos alcançar as praias de areias brancas do conhecimento e assim sejamos capazes de diminuir nossa incerteza frente ao vasto oceano do desconhecido que logo nos veremos a navegar novamente. Olha só que poético, hein, Altair? Muito bom os 2 e-mails, na verdade. É, muito bom, tanto que a gente leu praticamente na íntegra os 2. E aí eu termino fazendo uma pergunta que não quer calar. Altair, o que é que a ciência pode dizer sobre a psicologia positiva, Altair? Ai, vamos começar uma coisa que na verdade se iniciou uns 4 ou 5 anos atrás. Vamos lá. Eu quero começar, na verdade, como sempre, né, como boa parte dos episódios, eu sempre pergunto coisas pra você, né, Kim? Mas hoje eu vou perguntar pra você e pro Reginaldo, né? Porque, bom, vocês são pessoas mais experientes que eu em vários aspectos, e eu gostaria, de fato, tenta ser honesto, tá? A pergunta não é fácil, mas tenta responder com o que vier na sua cabeça, assim, uma coisa honesta. Eu também vou responder, tá? Pensa hoje, tá? Na sua situação atual, né? Hoje, 2023, né? Que a gente tá gravando o episódio. Assim, não precisa pensar muito, mas... Ken, você é feliz? Se você tivesse que responder essa pergunta, você é feliz? Se eu tivesse que perguntar, se eu tivesse que responder agora, assim, é isso? Agora, já, é isso, desse momento. Eu estou feliz. Tá. Estou num momento feliz da vida. Por quê? Por que você está feliz? Porque acho que a minha vida pessoal vai muito bem, a maior parte das pessoas que eu amo também, saudáveis, no campo profissional as coisas estão indo melhor do que no passado, enfim, estou conseguindo realizar coisas que eu planejei. Então, eu diria isso, sim. Então parece que as coisas estão caminhando num sentido de uma convergência para coisas legais para você, né? Positivas, interessantes e tal. Isso. Tá. Aí eu queria também grande experiência. As pessoas não têm ideia o quanto eu admiro de verdade o Reginaldo, né? Não só pelo talento dele, mas como a pessoa dele. Então, Reginaldo, por favor, você está feliz? Você é uma pessoa feliz? O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Responde então, Reginaldo, nosso rei, Reginaldo. Fala quem? Fala Altair. Olá, ouvintes do Naruhodô. Mestre Altair, muito obrigado aí pelas suas palavras. Você sabe que eu também te admiro muito. Brigadão aí pelas suas palavras. Agora, tentando responder a sua pergunta, cara, nesta eu estou alinhado com o pensamento do Ken. Eu não me considero uma pessoa feliz e também não me considero uma pessoa triste. Neste momento eu estou feliz, sabendo que de repente amanhã eu posso estar triste. A vida é isso, né? Acho que 90% do tempo eu me considero uma pessoa neutra e durante algum tempo aí eu fico oscilando entre alegrias e tristezas e tá tudo tranquilo. Consigo viver bem dessa maneira e isso me deixa feliz. Grande abraço, mestre. Valeu, Ken. Abraço aí pros ouvintes do Naruhodô. Então, e aí por que eu pedi a fala de vocês sobre esses dois, sobre essa pergunta, né? Primeiro porque o comentário do Ken foi muito, muito perspicaz, assim, né? Que você está feliz. Então, entre ser e estar, já tem uma diferença, né? Sim. Então, você pensar felicidade como algo momentâneo, que muda o tempo inteiro, como um estado, ou como um traço, que é uma característica da pessoa.
isso é um ponto inicial a ser pensado, porque isso é culturalmente construído. Esse episódio é dividido em 2 partes. A primeira parte, eu vou fazer um pequeno histórico, né, da psicologia positiva, como é que ela surgiu, essa psicologia positiva mais moderna, assim, mais atual, né? Quais são as principais características, então é meio que uma apresentação da área, e aí quais são as consequências das premissas que ela tem, tá? E aí o segundo episódio seria reconstruir uma noção de psicologia positiva. O que a psicologia positiva deveria ser de verdade, né? E intencionalmente ela não é. Não é uma coisa assim que é uma teoria que falta ser aperfeiçoada, sabe? Ela foi criada para ser errada. Tipo, do começo. Né? Você está dizendo que existe aí uma certa desonestidade na teoria? Eu não chamaria desonestidade, eu chamaria que ela atende um certo discurso social, sabe? Porque, porque senão você mata o carteiro junto com a carta, sabe? Você mata o mensageiro. Né? Então, o bebê joga a água junto com o bebê, é isso? Pois é. Então, o ponto é que assim, a psicologia positiva, do jeito como as pessoas entendem, assim, principalmente quem é da área da psicologia, a psicologia positiva ela nasceu como para responder demandas de certos discursos sociais. E a ideia é apresentar a ideia desses discursos. Tá? Aí no segundo episódio a gente vai repensar o que poderia ser uma psicologia positiva. Né? E já tem um cara que colocou as bases de uma psicologia positiva séria, de verdade, sem essas babaquices, né? E quem é esse cara? O cara mais injustiçado de todos, Maslow. Ele, de novo, volta. Lá. Então, olha assim, lá. O cara que não fez a pirâmide, mas é conhecido pela pirâmide. Isso, é conhecido por tudo que ele não fez, né? E o bagulho que o cara fez, e é bom, ninguém lê. Né? Então falaremos de como poderia ser uma psicologia positiva de verdade no segundo episódio, principalmente. Mas primeiro aqui vamos desconstruir aqui a ideia do discurso. Tá certo. E aí eu vou ter que explicar um pouquinho de análise do discurso, mas enfim. Vamos começar do começo. Os criadores básicos, né, assim, dessa psicologia positiva moderna é o Martin Seligman, que já foi citado num dos e-mails, e tem um outro autor que tem um dos sobrenomes mais impronunciáveis da história. Eu levei 2 anos pra aprender a falar. E eu pedi pro Kay, falei, Kay, dá uma olhada aí nesse sobrenome, vê se você consegue falar. Né? E o Kay consegue. Então, eu não tenho dicção. Eu consigo não, né? Eu aprendi e pratiquei. Isso, exato. Prática longa. Tipo, foi 5 anos pra fazer o episódio, 2 anos pra aprender a falar o nome de um dos criadores da área. Né? Não é fácil não, porque o nome dele tem muito mais consoantes que vogais, né? Então, quem puder ler aí o texto do episódio vai ver, né? Que é M-I-H-A-L-Y, aí depois C-S-I-K-S-Z-E-N-T-M-I-H-A-L-Y-I. Ave Maria, doido! Que aprendi que se lê Mihaly Csikszentmihalyi. Isso, muito bem, palmas, alguém conseguiu pronunciar o nome do cara. Muita gente só lê o nome do cara, mesmo quem pesquisa psicologia positiva só lê o nome, nunca aprendeu a falar. Então já uma contribuição desse episódio é saber falar o sobrenome dele. É verdade. Tá? O Mihaly Csikszentmihalyi, né? Então, parabéns, né? Já primeira vitória do episódio, já começamos bem, tá? Na verdade, o criador mesmo é o Martin Seligman, né? Um pouco depois ele chamou o Mihaly, né, com as pesquisas. Isso, inclusive, tem um artigo, vejam que a bibliografia é vasta, né? Tem um artigo que chama Psicologia Positiva, uma história pessoal, que foi publicado no Review Anual de Psicologia Clínica, e ele o próprio Martin conta a história, né? E aí a ideia é que em 1997 e 98, nesse período, entre 97 e 2001, mais ou menos, o Martin Seligman foi presidente da APA, né, Associação de Psicologia Americana, que é uma associação muito, muito importante, assim, politicamente muito importante, né, no mundo, assim. E aí ele foi presidente, e aí ele resolveu, durante o mandato dele, criar as bases e desenvolver a ideia da psicologia positiva, né, e de fato defendê-la e colocar mesmo um peso político nisso, né, na criação, né. Só que para isso você precisa de dinheiro. Assim, por melhor, mais talentoso que você seja mais bem intencionado, você precisa de um cascalho para a coisa andar, né? E aí diz ele, né, no prólogo lá do artigo dele, né, que ele visitou um amigo, né, que é o Steve Hyman, né, que é do NIH para saúde mental, né, um bloco do National Institute of Health focado em doenças mentais, né?
Aí o Steven Hyman, ele é professor em Harvard, da área de microbiologia, genética, enfim, né? Aí falou, vou ajudar você, né? Já que agora você virou. E aí ele arrumou $40 milhões. Assim, dinheiro de pinga, sabe quem? Tipo a gente conversando no final de semana, comendo lamen. Você tem uns $40 milhões pra me emprestar? Fala, eu tenho, né? Então aí veio dinheiro, né? Ele arrumou um dinheiro. Depois falaremos um pouco mais desse dinheiro, mas enfim, né? Arrumou dinheiro, aí a coisa começou, né? Então, a partir de 99, 2000, ele já tinha esse grant, né? E aí começou. Aí ele chamou o Mihaly, né? Que era um amigo dele, que ele já conhecia, e falou, vamos encampar isso aí e começar a desenvolver. Tá bom. E aí, como você tem dinheiro, né? Você começa a criar grupos de estudo, começa a desenvolver pesquisas, você começa a dar verba para outras pessoas desenvolverem pesquisa, para orientadores terem alunos. Então é uma coisa escalável mesmo, né? O desenvolvimento da psicologia positiva, ela é bem diferente, por exemplo, que a gente tem os 2 episódios sobre PNL, né? Que é até o método Galinha, né? Saiu dali. O PNL, ele nasceu fora da academia, né? Ele nasceu fora como um movimento externo, social e tal, sem tanto vínculo com a academia, né? A psicologia positiva não, ela nasceu dentro da área científica, em psicologia, ela nasceu dentro mesmo, né? E aí, como isso começou a ser desenvolvido e tal, vale a pena falar da pesquisa do próprio Martin Seligman, né? Ele tem, o mestrado e o doutorado dele foram muito legais, assim. Ele fez isso nos anos 70, né? Mas 60 para 70. Apesar dele ter sofrido muitas críticas por conta de questões éticas, né? Éticas ligadas ao cuidado animal e tal, porque ele era um pesquisador de pesquisa básica, né? Ele trabalhava com experimentos com animais, né? A gente tem um episódio, que é o 311, que é se o apego mãe-bebê é algo inato, né? Em que a gente fala da pesquisa, assim, terrível, né? Do Harlow, né? Que, tipo, de fato torturava macaquinhos para mostrar que o apego mãe-bebê era algo inato e que, na verdade, não era ligado à alimentação, né? O Martin Seligman, ele teve algum contato com Harlow, mas foi muito pouco, a orientação dele foi por outro lado, mas ele foi conhecido por estudar um fenômeno importante da psicologia experimental que chama desamparo aprendido, tá? O desamparo aprendido, basicamente, é assim, se eu te coloco numa situação aversiva, né, uma situação muito ruim para você, tá? E você não pode fazer nada para evitar. Então, o exemplo clássico é você colocar um ratinho numa caixinha e dar um choque nele, tá? E aí, não importa o que o rato faça, ele vai continuar levando choque. Ele não tem como evitar, né? Então, no começo, o organismo começa a pular, tentar escapar, mas chega uma hora que ele simplesmente desiste. Ele entra em desamparo. Ele leva o choque e não responde mais. Então, o desamparo aprendido já é descrito desde os anos 40, do século passado, 50. O Martin Seligman veio numa segunda fase disso, tá? Ali nos anos 60. A pesquisa dele, ele trabalhava com cachorro. E aí, um dos experimentos dele, que é interessante, assim, né? Que ele fez o seguinte, ele pegou 3 grupos, tinha 3 grupos de cachorro, né? E aí, sabe quando vai no veterinário, o cachorro tem que passar a noite num lugar, não tem tipo um cercadinho onde ele fica? Ou uma caixinha, né, onde ele fica para dormir. Ele pegou aquilo, o primeiro grupo de cachorros, ele ficava naquele cercadinho, né, por um certo tempo, uns 10 minutos, depois tirava. Esse era o grupo controle. Entrava lá, ficava 10 minutos, tirava. Só isso. Aí você tinha 2 cachorros, que era o grupo B e C. E esses 2 cachorros eram colocados juntos, tá? Juntos, em caixinhas separadas, né? Só que um olhava pro outro. Então tinha um numa caixinha, o outro na outra caixinha, e eles se viam. O grupo A não, era sozinho, coloquei ele na caixinha e tirei. Os outros 2 grupinhos de cachorrinhos entravam juntos, em pares, né? Aí o grupo B, né, o cachorro B, ele, dentro da caixinha dele, tinha um fiozinho que dava choque. E aí o cachorro recebia um choque, só que ele aprendia que dentro da caixinha dele tinha um botão que ele podia apertar, que se ele apertasse, acabava o choque. Tudo bem, Kim? Entendeu? Tá? Então você tá lá, você recebe o choque, no começo você não percebe, né? Você não sabe de onde vem, mas rapidamente você aprende que tem um botão ali, você aperta o botão, acaba o choque. Então rapidamente o cachorro aprende que se apertar ali, o choque acabou. Ou seja, apareceu um estímulo negativo, só que a solução do estímulo negativo depende dele mesmo. E aí, tudo bem. O negócio era o cachorro do grupo C. Os cachorros do grupo C, eles recebiam um choque, mas não tinham o botão. Na verdade, tinha o botão, só que o botão não funcionava. Ou seja, o choque dele, o choque que o cachorro C recebia,
não era contingente ao cachorro C apertar o botão. Mas, se o cachorro B, que é o cachorro que tá na outra salinha, se ele apertasse o botão, acabaria o choque do C. Entendeu, Kim? Então, assim, o choque no cachorro C, o choque depende do comportamento de um outro, não de você, né? Só que aquele outro também não sabe que o que ele faz afeta você ou não. Entende? Claro. Então, pro cachorro C, ele fica desamparado. Qualquer coisa que ele faça, ele não consegue evitar, tá? E aí, esse era o modelo de desamparo aprendido. Então, quando você pega o cachorro A, que era o controle, e o cachorro B, que tinha controle sobre a punição, eles estavam iguaizinhos. Não tinha nenhuma mudança comportamental, tava tudo bem. Mas o cachorro C entrava em desamparo. Com o tempo, ele parava de responder, né? Aí, ele fez um outro experimento parecido com esse, que era o seguinte. Tinha lá o cachorro A e B, só que aí o choque não era ligado a um botão. O cachorro tinha que aprender que no piso ali, quando o piso dava choque, era só ele pular uma paredinha baixinha e ir pro outro lado que o choque acabava, tá? Então era uma área dividida em 2, era só ele pular de um lugar pro outro e acabou. E aí o que ele fez? Ele pegou os mesmos cachorros do primeiro experimento. Então o cachorro A ia lá, levava o choque, rapidamente pulava e pronto. O cachorro B também, porque ele tinha controle, né? Só rapidinho pular. Mas o cachorro C, que estava desamparado, ele não pulava. Ele não era capaz nem de aprender a pular. Aí na condição, no caso desse experimento, estava no controle do bicho. Era só ele pular. Só que ele não tinha volição para isso. Não tinha o quê? Volição. Capacidade Volição. de... Volição, tá? Para isso. E aí o que acontece? O Martin Seligman era muito interessado em estudos com depressão. Que é você, tipo, não ter capacidade de volição mesmo, de energia interna, sabe? De fazer alguma coisa. Porque você acha que tudo de ruim que acontece, você não consegue evitar, porque você tá em desamparo. Entendeu o mecanismo? Tá? E aí, com esses cachorros do grupo C, que ficaram desamparados, que eles não conseguiam nem pular assim, ele começou a tentar fazer várias coisas pra reverter, sabe? Pra deixar o cachorro, entre aspas, não deprimido mais. Então ele estimulava, dava comida, ameaçava, fazia várias coisas pra ver o que revertia, né? E só uma coisa reverteu. Não adiantava dar comida, fazer festinha, não revertia. Se você pegasse as patas do cachorro, pegasse ele e carregasse ele, mostrasse que do outro lado não dá choque, sabe? Tipo, você pega ele, coloca lá e devolve. Entende? Você mostra pra ele, aí ele pulava. Aí ele, quando você mostrava a situação em que existia ausência de punição, aí ele se mexia, tá? Certo. Isso gerou uma mudança, aí teve muita crítica sobre cuidado animal, bem-estar animal, tal, né? Temos o Naruhodo sobre isso, inclusive, né? Sobre animais domésticos, enfim. Sim. Mas isso era anos 60, 70, e isso mobilizou muito o Martin Seligman naquela época, né? E ele ficou com isso na cabeça, de que, assim, pra você sair do estado de depressão, né? Você tem que mostrar pra pessoa alguma coisa. Igual o cachorro, sabe? Porque eu pego ele e coloco num lugar. Você tem que mostrar pra ele uma situação em que existe a ausência do sofrimento. Se você mostra isso, existe uma chance da pessoa se mover pra lá, sabe? Porque a pessoa está num desamparo aprendido, ela não é capaz de fazer isso por conta própria, tá? Certo. A ideia é muito boa. É mérito do cara, tá? Tipo, o cara não vai virar presidente da APA, né, por nada. Tá? Não, o cara era bom pesquisador, beleza, nessa época, muito bom mesmo. Até os meus professores mais antigos que conhecem ele falam, não, o mestrado, doutorado dele foi muito bom, em Princeton. O cara é bom. O cara é bom de pesquisa mesmo, tá? E beleza, tava nisso. Aí corta aí pros anos 90, em que ele começou a fazer menos pesquisa e começou a entrar na área política mesmo, né? Que é importante também, né? Da psicologia, do acesso da psicologia nas questões políticas, do Estado, enfim, né? Até ele virar o presidente da Associação de Psicologia Americana e achar esses 40 milhões de dólares. Nesse espaço, entre 1970 e 2000, ele mudou bastante. Ele começou a ter uma percepção um pouquinho menos científica e ele começou a fazer saltos lógicos, né? Ele começou a pegar esses dados, ele é bem experimental, então ele carrega isso dentro da psicologia positiva, né? Então a psicologia positiva vai usar métodos quantitativos, né? Então você pega, existe uma revista, inclusive, de psicologia positiva, que é revisada por pares, ela é boa, publica os trabalhos e com rigor mesmo, tá? A questão não é o método, tá? A questão são as premissas e as consequências a partir das premissas. Então, assim, a psicologia positiva ela é mais insidiosa que o PNL. PNL é uma coisa fora da academia, você já sabe que as bases são frágeis, e aí é festa, tá? Aí é fácil,
Entendeu? Você não precisa convencer acadêmico, você tem que convencer um cara corporativo, que não sabe muito bem do que tá falando também, sabe? Então é fácil. É muito mais uma coisa de persuasão. Certo. O Martin Seligman, ele é muito talentoso. Ele tem um talento muito grande. E, de fato, no começo, ele tinha uma crença mesmo, pessoal, sabe? Que a parada funcionava, né? Uhum. O que é muito legítimo. Essa parte é extremamente legítima, tá? Então, essa coisa da depressão, de você mostrar uma situação diferente, né? Isso vir dos experimentos, muito legal, tá? Então, você pega artigos de psicologia positiva, tem os experimentos, são bem feitos, bem coletados e tal. Só que aí, quando você sai do bicho e vai pra gente, ele começou a fazer uns saltos. E aí a coisa começa a degringolar um pouco, tá? Tá. Que tipo de salto a gente tá falando, Otávio? Então, por exemplo, essa premissa do cachorro, que é você tirar o cachorro em desamparo aprendido, você mostrar pra ele um ambiente onde existe a ausência de punição, e que basta ele fazer um pouquinho pra ir pra lá, né? Ou seja, dar os passos, né? Uhum. Você achar que um cachorro dentro de uma caixinha ir pra outra é você pensar uma pessoa em sofrimento, a solução da depressão dela é só ela sair da situação dela e ir pra outra, né? Uhum. E desconsiderar todo e qualquer contexto social, político, histórico, é muito complicado. É uma simplificação, né? É uma simplificação ruim, uma redução muito perigosa, inclusive, né? Isso. Não tem nenhum problema fazer modelos que reduzem a realidade, mas explicam alguma coisa, né? O problema é que essa redução é uma ode à ignorância mesmo, tá? Sim. E aí eu conto até um caso, né? Não vale como evidência para nada, mas só para dar um argumento individual, né? Por exemplo, eu atendi... Fui psicólogo clínico por alguns anos, depois que me formei durante a pós-graduação. Uns 5 anos, mas uns 5, 6 anos. E uma das razões pelas quais eu parei de atender são 2 razões. A primeira é porque não dá pra fazer... Eu até falei isso em outro episódio. Não dá pra fazer terapia como hobby, tá? Então, por exemplo, até fazendo chacota, né? Eu posso fazer minha pesquisa e... vou fazer um hobby, eu vou pegar uns jobs de publicitário. Sei lá. Uhum. Até dá pra fazer, sabe? Você até fica experiente, você até ganha competências e tal, né? Até dá, tá? Então, por exemplo, eu poderia ser um clínico e no meu hobby fazer artigo, atividade científica. Isso dá, tá? O contrário não dá. O contrário é deletério para psicologia clínica. Então, assim, eu sou um pesquisador formal, no meu tempo vago eu atendo. Você vai ser um clínico ruim. Não importa quão famoso você seja, você vai ser um clínico ruim. Porque aí a gente tem até o Naruhodo sobre o que é uma percepção estética, né? Isso tem que ter treino. A sua atividade profissional tem que ser a clínica. Essa foi uma das razões. Então eu sou sensível à clínica, mas eu não me sinto clínico. Eu tenho outras coisas pra fazer que eu acho que eu faço melhor, né? Uma delas é ficar estudando. E tem uma outra razão também. Foi por causa de não foi por causa do paciente, mas por causa de uma situação, né? De um cliente, paciente, como a sua linha define, tá? Foi muito interessante, assim. Era uma pessoa que eu atendi uns 8 meses, 7, 8 meses, e a pessoa tava bem. A pessoa não tinha nada. Sabe? Causa material, sabe? Não tinha nada. A pessoa conseguia refletir sobre o conflito, ter uma posição ponderada, sabe? Sabe quando a pessoa ela é razoável, sabe? Ela não precisa estar feliz, porque você estar feliz depende de uma contingência ambiental, depende de várias coisas, né? Claro. Mas uma pessoa estava razoável, não tinha nenhum problema, sabe? Ela conseguia refletir sobre o estado dela, planejar, tudo, tá? Tudo. Então, ela estava bem, mesmo. Né? Só que qual que é o único problema? Ela passava por um azar, né? Não é questão de competência nem nada, por um azar da vida dela, ela passava por uma situação de penúria econômica muito grande. Ela não tinha dinheiro nem para comer, por exemplo, tá? Naquela situação. E aí, é um dos momentos em que, assim, quem é clínico sabe que a psicologia falta. Que é aquele momento em que falta uma coisa muito material. Se aquela pessoa tivesse um salário, né? Se ela não tivesse devendo as calças, a vida dela melhora de uma hora para outra. E se essa situação dela tá devendo as calças, se permanecer por muito tempo, a doença mental vai se estabelecer. Então, para o psicólogo clínico, isso é uma coisa desesperadora, mesmo. Porque você vê que vai dar ruim e você não pode fazer nada. Percebe? É o desamparo do psicólogo, do analista também, tá? É esse desamparo. E aí o interessante é que eu tinha supervisão, ia discutir com o supervisor, a supervisora sobre isso. A pessoa ficava naquela pira de ficar caçando pelo em ovo, sabe?
Não, mas tem essa coisa que a pessoa falou que pode ter um outro sentido. Eu falei, não tem outro sentido, velho. A pessoa tem uma vida fodida. É só isso, sabe? Então, isso acontece em todos os casos? Claro que não, né? É caso a caso, tá? Então, quando começou a aparecer essa onda da psicologia positiva, não foi nessa época que eu atendi, foi um pouco depois. Esse caso me veio mais à tona, sabe? Em que você colocar na pessoa única e exclusivamente as condições para a mudança dela é muito perverso. Muito perverso. E, na verdade, atende um discurso extremamente individualista. Extremamente individualista, que é o modelo de negócio que a gente tem hoje. Não é nem modelo de Estado. Sei lá, te ouvindo, me pareceu, me deu a sensação de que tangencia a crença na meritocracia, por exemplo. Por exemplo, né? E aquela crença de que, assim, isso tem a ver com a ilusão de controle, né? Aquela crença de que se você se esforçar, você vai ter tudo o que você quer, ou pelo menos as coisas vão mudar. Não, velho, não vai. Às vezes, você pode dar azar, sabe? Que é uma coisa que se ouve bastante no senso comum, né, Altair? Tipo, só depende de você, se você acreditar, vai dar certo, né? Então, esse é um discurso ideológico presente em sociedades ocidentais, tá? E aí, a psicologia positiva, ela bebe muito nisso. Em parte porque nasceu desse experimento do cachorro, que é um experimento controlado, em que quando você bota o cachorro na caixa e ele pula de um lado pro outro, não existe mercado, sabe? Não tem política, não tem aquilo, né? Tem um efeito, é uma causa eficiente, você até pode estudar no cérebro, ver alguma coisa de causa formal, até material. Mas a questão é que tem uma causa eficiente distante, que seria o ambiente, e uma causa final, que é a evolução, ou a antropologia, né? Então, você pensar que a dissolução de um estado depressivo ou a busca pela felicidade, ela depende única e exclusivamente do que o sujeito opera no ambiente, é desconsiderar completamente o sentido contrário, né? Sem dúvida. E dá pra entender o Martin Seligman, porque ele é um psicólogo raiz, né? Experimental. Isso dá pra entender. O problema, de novo, é que ele pegou esse dinheiro e transformou a psicologia positiva num negócio. E um negócio muito lucrativo. Muito lucrativo, gerando disciplina em outras universidades. Ele é vinculado hoje à Universidade da Pensilvânia, né? Tipo, ele traz muito dinheiro pro laboratório, pra universidade, grant, endowment, muitas dessas coisas, tá? É um lobby desgraçado, né? E lembrando que ele começou em 2000, então tem 20 e poucos anos desse trabalho, tá? Aí, por exemplo, coisas da psicologia positiva clássica que não têm validade, não são testáveis ainda, tá? Ele tirou da cabeça dele que, assim, tudo bem, então a gente tem que criar uma nova psicologia, então o argumento, no começo até vai, a gente tem que criar uma nova psicologia que valoriza os aspectos positivos das pessoas, né? Positivo no sentido de bom, tá? Então, assim, ele fazia uma crítica, por exemplo, a psicanálise sempre se baseia no lado ruim, sabe? No ódio, né? Na inveja, no édipo, coisas do tipo, né? É sempre o lado sofrido, mas falta uma psicologia que se baseia nos aspectos positivos, né? O que é razoável. A crítica é razoável, tá? Até aí, tudo bem. Então, vamos criar uma psicologia que valorize o lado positivo das pessoas, dos sentimentos, das sensações e tal. E aí, ele tira isso um pouco do ideário grego, né? O modelo grego, principalmente Aristóteles, Platão e tal, tinha um modelo, um termo que chama eudaimonia. A eudaimonia é um estado de contentamento estável. Que é, por exemplo, como você se descreveu, Ken. Sabe? Eu estou bem, tô feliz, as coisas estão acontecendo. Isso é um estado de eudaimonia, tá? Eudaimonia. Eudaimonia, é um estado, né, de eudaimonia. E a ideia é que as pessoas busquem isso, né? Como que a gente cria condições para as pessoas buscarem a eudaimonia, né, delas? Legal, né? Ok, tá? Aí isso vai ser tema para outro episódio, mas tem muito do movimento estoico, que agora tá começando a bombar na internet, que fica falando disso. Tem um monte de coisa regressiva por trás disso também, mas enfim, tá? Até aí, tudo bem. Aí ele fala, então, ele criou, né, um acrônimo que chama PERMA. P-E-R-M-A. PERMA, né? E aí, o que é isso, né? São coisas que a gente tem que desenvolver nas pessoas. Então, por exemplo, emoções positivas, positive emotions, né? Emoções positivas, o P. O E de engajamento, engagement, né? E aí ele chama... Aí que entrou o nome impronunciável lá, que trouxe essa parte que é chamada teoria do flow. Que eu tenho certeza que você deve ter ouvido falar, porque publicitário gosta do flow.
sabe? A peça publicitária gera o flow, né? Já ouvi. Já ouviu, né? Vem desse aí, que você sabe falar o nome. Eu consegui uma vez, agora não consigo mais. Tá? O nome do cara. Não só ouvi, como tenho amigos e colegas que levam a sério isso aí, viu? Então, não dá contra levar a sério. A questão são as consequências disso em alta escala, em grande escala. Tá? Então, então é importante para você desenvolver os seus aspectos positivos com a vida, né? E chegar na eudaimonia, você tem que ter emoções positivas, o flow, né? O engagement, você estabelecer relacionamentos, ter bons relacionamentos, amigos, rede de apoio, tudo bem, né? Meaning, né? Significado, né? Ter um sentido na vida, ou você sentir que pertence a algo maior. Que ganhou um nome de propósito também, né? Também, isso. Entra no mesmo, né? Na verdade, é a sensação de você sentir que pertence a algo maior. Certo. Sabe? Tem algo maior que você. Perceba que tem uma coisa meio religiosa aparecendo aí, né? Que isso aí vai aparecer daqui a pouco também. Pelo menos transcendente, Então, e tem a questão do achievement, né? Que seria o resultado, né? Que é você... sabe aquela sensação de quando você termina um trabalho e você tem uma satisfação? Né? Tipo, puxa, terminei, legal. Né? É isso, buscar esses achievements, sabe? Então, quando você tem esse boost, né? Que é o contrário do que aconteceu com o cachorro, né? Que caiu no desamparo aprendido, que nada do que ele faz funciona, aí ele para. Né? Quando você tem esses achievements, né? E fala, nossa, deu certo, aí te movimenta. Tá? A premissa faz sentido. Não parece o método Galinha, Ken? Lembra do método Galinha? Sim, um acrônimo também, sim. Isso, lembra a mesma ideia, né? Aí, o que acontece com esse método PERMA? Ele começou a desenvolver questões que avalia cada um, tentou criar um questionário, tentou validar o questionário, tem até na descrição uns exemplos. Em todos os lugares onde o questionário foi aplicado, a validade estatística, fatorial, psicométrica do questionário é muito ruim, tá? E mesmo assim, vamos tocar o barco. Não, PERMA, e vai pra frente. Aí criou outro PERMA, aí vai trocando o acrônimo. Enfim, né? É tipo você ficar tentando desbastar a coisa pra manter a teoria e não invalidar a teoria, né? Porque qual que é o problema desse método do PERMA, por exemplo? É a validade externa. Tem uma questão cultural. Nem todas as culturas veem felicidade do mesmo jeito, né? Ele tá pegando o ideário grego. Eudaimonia. Eudaimonia é presente em sociedade ocidental. No máximo, ainda. E olhe lá, né? Pega esse PERMA e aplica no Japão, na Coreia, na China. Não dá nada. Dá outras coisas. É outra percepção, né? Então, um ponto importante aqui da psicologia positiva clássica, né? É que ela é muito, muito, muito ocidental, né? E cristã. Mas é por uma... Assim, ser ocidental tudo bem, porque aí é um viés dos próprios criadores e tal, né? Até aí passa. Mas ser cristã é premeditado, tá? É premeditado. Aí a gente volta nos 40 bilhões de dólares. Uma boa parte desse dinheiro vem de órgãos governamentais e tal, né? Então, tudo bem. Mas depois desses 40 milhões, vai sendo diluído ao longo do tempo, dinheiro gasto e tal. Até hoje, o próprio Martin Seligman e os alunos e as pesquisas dele, eles recebem dinheiro de uma instituição que chama John Templeton Institute. John Templeton, tá? Sabe aqueles caras que trabalhou no mercado financeiro a vida inteira e ganhou bilhões? Aí no final começa a ficar velho, com medo de morrer, cria um instituto, cria uma fundação, né? E aí vou dar 90% do que eu ganho, do que eu ganhei na vida vai para essa fundação, sabe? Sim, né? sim. Tipo, Melinda Gates, essas coisas todas, né? Então ele criou um instituto, tá? Nada contra, o John Templeton. O John Templeton, ele criou esse instituto em 1987, né? Com uma baita grana. Então só que assim, quando você cria um instituto, o instituto é para defender os seus ideais. Você concorda, Kim? Sim. Você tem lá bilhões, né? Pô, você vai, né? Claro. Você criou sua fundação com dinheiro seu, pra você não vai dar dinheiro para fazer pesquisa em homeopatia, né? Dado que eu te conheço, certo, Kim? Nada, mas se um outro bilionário tiver dinheiro e gostar de homeopatia, talvez ele dê, certo? Sim. Então, esse John Templeton, ele era protestante. Tá? Protestante, eu acho que era presbiteriano ou evangélico, eu não tenho certeza, porque nos Estados Unidos tem um monte de definições. Mas ele tinha uma premissa que ele queria estudar. É muito legal, eu gastei um tempo para ler a biografia dele, né? E nada contra o que o cara acredita, né? Mas ele criou um centro de estudos para pesquisas científicas e religião. Não é sobre religião,
Não é para a religião, é e-religião. E aí é muito interessante, porque ele queria desenvolver, fala dele, abre aspas, tradução direta. Seria interessante desenvolver uma competição saudável entre as religiões e a ciência, assim como o livre mercado. Olha aqui. Eita, nós! Não é bonito? Não é interessante? Pega tudo, né? Ele tá querendo se inspirar no livre mercado. Mas o cara trabalhou a vida inteira na Bolsa de Valores, Wall Street. Faz sentido, né? Faz sentido. Ele é razoável, ele é coerente com ele mesmo, tá? E aí ele queria, né, esse instituto, né, desenvolver pesquisas que os princípios do progresso científico também podem se aplicar ao desenvolvimento das aplicações da religião, né? E, de novo, é o que ele acredita, é o dinheiro dele, tá bom, sabe? E tudo bem, né? Então, ele deu... Era um dos maiores prêmios dos Estados Unidos, né? Prêmio, assim, grant em dinheiro, né? Para pesquisadores dado por uma pessoa física, né? Uhum. Em média, é 1,7 milhão de dólares. Ele pegava um cara, gostei da sua pesquisa, 1,7 milhão. Pô, é dinheiro, né? E aí tinha uma seleção e tal, né? Então, o Martin Seligman ganhou várias vezes esse grant, né? Temos um brasileiro que ganhou esse grant, que é o Marcelo Gleiser, né? Ele ganhou em, acho que 2019, 2018, né? Uhum. Ele é um professor de física nos Estados Unidos, e ele tem uma linha de pesquisa em física e transcendência, em aspectos teóricos da física com materialização, sabe? Coisas do tipo. Sabe quando o físico estuda muito física e começa a falar de religião, depois começa a falar de filosofia? Sabe? Sim. E acha que a matemática tem uma paridade com tudo. O peiote tá batendo, tá? Uhum. Então tem que tomar cuidado, né? E o Martin Seligman ganhou muito dinheiro disso. Alunos do Martin Seligman também ganharam, né, dinheiro com isso. E não, esse é um instituto, né, que foi um que eu consegui achar. Esse instituto, John Templeton, o Templeton já faleceu, né? Aí o filho dele assumiu, né, com a mesma perspectiva. Aí o filho faleceu e agora é a filha dele que tá tocando, né? Investindo pesado. Eles têm um canal no YouTube que chama Big Think. E o canal é muito bom. Bom mesmo, sabe? Eles pegam grandes pesquisadores. Eu já vi alguns vídeos nesse canal e vídeos de feras, né? Isso, eles pegam os caras bons da área mesmo, falam, grava um vídeo pra gente, paga os caras, as locações são boas, a qualidade é boa, sabe? A produção é muito boa. Se você eles têm uma série agora atual sobre gênios. Tá? Gênio, o que é um gênio e tal. Se você reparar do lado de cima do vídeo, vai aparecer lá, John Templeton Institute, tá? Então, assim, o vídeo é bom. Só que o objetivo por trás, sabe, é começar a pegar valores de discurso ligados a valores cristãos e tornar esses valores mais populares, sem parecer que é religião. Sei. Tudo bem, Ken? Você é mestre nisso, né? A publicidade é muito boa nisso, sabe? De colocar mensagens, né? Não você, não o planejamento, mas a criação. De colocar uma mensagem junto com a outra. Aí você tem uma coisa que tá na frente, uma coisa que tá no fundo, sabe? Parece um princípio da Gestalt, né? E o que tá no fundo vai passando, sabe? Tem peças publicitárias que ganharam prêmios exatamente por causa disso, né? Você mostra uma coisa meio idiota, mas tem um sentido por trás, sabe? Que você vai pegando devagarzinho, né? É muito bem feito, tá? Esse é um tipo de estratagema muito bem feito. A psicologia positiva, hoje, ela é muito assim. Muito. Então você pode, dentro das universidades, pega a USP, Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul, tem centros de pesquisa em psicologia positiva, tem disciplinas na graduação de psicologia positiva, em que você fica ensinando essas premissas, só que por trás você começa a vender discursos ligados a cristianismo. Você começa a catequizar pessoas sem perceber, né? Só que as premissas disso, né, e aí é importante essa primeira parte do episódio, as premissas disso surgiram a partir de estudos experimentais, que não tem nenhum problema, né, só que com um salto lógico em que você pega o resultado de um experimento e coloca num contexto muito mais complexo, né, em que a ação do indivíduo no contexto é muito menor, o resultado da ação do indivíduo no contexto é muito menor do que o efeito do contexto no indivíduo. Se eu sou um cachorro que levou choque e ficou com medo, ficou deprimido, e só depende de mim pular a caixa, né, pro outro lado. Você lá com seu trabalho lascado, todo desgraçado, com uma vida fodida, não é assim, sabe? Não é assim que funciona, tá? Não é só pular a caixa, sabe? E aí, indo pro final dessa primeira parte, tem uma associação que começou lá em 2000, 99, só que hoje é escondido,
Tem um artigo na descrição, inclusive o título do artigo é Psicologia Positiva e Coaching. Tá? É um artigo de uma página, publicado numa revista na Austrália, que é do próprio Martin Seligman. Tá? Pode ler, está na descrição, leia o artigo. O Seligman, e o artigo é de 2004, alguma coisa assim, ele defendia que ele fazia uma crítica ao coaching, né? Ele falava que essa coisa de coaching tem pessoas com muitas formações diferentes, tem de pessoas muito bem escolarizadas, tem pessoas que não são, tá muito, muito caótico, né? Uhum. E um jeito de organizar, né, esse caos do coaching e fazer uma formação um pouco mais padronizada é que todos os coaches façam o curso do quê? Psicologia positiva. Oh. Olha só que beleza. Ok. Você, é um pitch bom, vai. Pô, na verdade, o cara é um gênio do marketing, não da psicologia. Tá vendo? Porque ele criou o problema e aí vendeu a solução. Olha que legal, não é legal? Poxa, né? 4P aqui de novo, Kotler e tudo mais, né? Só que, assim, depois ele fala, não, hoje, se você chegar pra ele quer queimar esse artigo, tá? Mas ele coloca assim, porque qual que é a grande crítica ao coaching? Aí falando do coaching especificamente. Coach vem do técnico, de jogo, né? Sim. Tem uma questão de base, assim, no problema do coaching, tá? E pode ser mentoria também. Quer chamar de mentoria só pra fugir do nome que já ficou meio pedante? Tudo bem, é a mesma coisa, tá? O que acontece num jogo? Por exemplo, a gente vai jogar tênis de mesa, né? Eu posso pegar a raquete e jogar na sua cabeça? No jogo? Não, assim, não. Eu até posso, mas não tem a ver com o jogo, não dá certo. Eu não vou ganhar ponto. Você vai estar desobedecendo as regras também, né? Isso. Então, o que acontece? Eu jogar a raquete na sua cabeça não me dá ponto, não me tira ponto, não acontece nada, né? Então, um jogo é um sistema de regras, essas regras não são violadas, né? E os participantes do jogo, para que o jogo exista, eles têm que compactuar com as regras. Senão não tem jogo, não dá nem pra começar, tá? Desculpa, gente, a vida não é um jogo. As regras do jogo não são definidas entre as partes. Você não tem controle sobre o que te controla. Logo, não dá, velho. Então, coach existe dentro do jogo de futebol, do jogo de ping-pong. Aí tem coach. Por quê? Porque aí eu consigo preparar você, porque as regras são claras. Na vida não tem regra clara. Você não sabe o que vai acontecer com você. O que afeta você é uma coisa que você não tem ideia. Né? Então, não existe coaching, porque aí tem até aquela coisa que eu acho triste, assim, eu acho triste de verdade. Sabe jogador de futebol? O cara treina 12 horas por dia futebol, imagina que ele é um bom jogador, tá? Foi pra Copa, ganhou Copa, né? Então, a maior parte da vida do cara, ele passou jogando bola. Então ele sabe tudo de futebol, você concorda? Né? Ou seja, tudo que ele conseguiu de bom, de ruim, do que quer que seja da vida dele, ele conseguiu dentro de um sistema estruturado com regras. Você concorda? Ó, eu tenho que botar a bola lá. E eu vou estudar tudo que eu puder pra botar a bola lá, porque eu sei que as regras não mudam, né? Beleza? Né? Aí imagina que o cara é talentoso mesmo, conseguiu, né? Ascendeu, venceu, né? Ganhou a Copa, né? Sim. Aí o cara se aposenta. O que ele faz como se aposenta? Vira palestrante motivacional, sabe? E não faz nenhum sentido, porque o cara aprendeu num sistema de regras fixo. E a vida não tem regras fixas. Você não tem controle de nada. Sabe? No máximo, palestrante motivacional esportista é stand-up. Sabe? É um stand-up, você chora e não muda a sua vida nem pra nada. Sabe? Eu fico puto da cara. Exatamente porque esse é o problema da psicologia positiva, mesmo. Né? Além dela defender e depois no próximo episódio vamos falar da questão da análise do discurso, como que ela funciona, porque tem uma pressuposição epistemológica importante, né? Além de ela colocar no indivíduo o peso das decisões dele e também o ônus, né? Sendo que muito do peso e do ônus às vezes não depende dele, né? É no fundo de você ascender a alguma coisa, você se iluminar, né? Então você acaba defendendo valores muito, muito cristãos sem perceber. De novo, nada contra o cristianismo, nada contra. O problema é transformar isso em currículo de universidade, sabe? Esse é o problema, né? Verdade. Colocar isso como pauta de artigo científico para ter verba para continuar reproduzindo esse discurso, dando mais dinheiro, sem perceber, por uma pura estratégia de persuasão implícita mesmo, sabe? Então isso é muito grave, muito grave. Tem muita gente que é, assim, defensor ferrenho de psicologia positiva, mas na verdade é só religioso,
né? Porque a psicologia positiva trata da gratidão, da bondade, desse ideário cristão, né? Que ser bom e ser grato tem que ser cristão. Não tem que ser cristão coisa nenhuma. A gente tem um Naruhodo sobre isso, né? Sobre a gratidão mesmo, né? Tem aspectos positivos de você ser grato? Muitos, claro. Episódio 306. Sentir gratidão faz bem pra saúde. Faz. Mas tem tipos de gratidão. Tem jeitos de expressar a gratidão. Tem formas que as pessoas acham que é mostrar gratidão que na verdade não é. E vice-versa, né? Quando você tira essa roupagem ocidental, cristã, judaico-cristã, né? Você vê que a felicidade, né? Que a eudaimonia é um objetivo que tem um peso cultural muito maior que um peso individual. Né? E é por isso, vamos encerrar o episódio agora, né, com essa apresentação inicial, onde que está a saída para a criação de uma psicologia positiva de verdade, né? Que seja de fato ciência, tá? Primeira coisa, voltar nos clássicos. Obrigado, Martin, obrigado. Vamos voltar no Maslow, tá? Maslow, porra, por que não tem uma estátua do Maslow em algum lugar? Né? Deve ter feito uma estátua do Seligman e do outro com nome impronunciável, mas do Maslow não fizeram. Poxa, né? De novo, se você ouviu falar de pirâmide de Maslow, não foi o Maslow que fez. Procure uma fotinha do Maslow, pelo menos pra ver a carinha dele. É importante. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que a área do conhecimento acaba com essa ideia de psicologia positiva como algo único, universal. A antropologia. Então, no segundo episódio, vamos estudar como outras culturas pensam o que é ser feliz, né? E você vai ver que diferencia completamente desse modelo de psicologia positiva. É um dos jeitos de ser feliz. E é o jeito quando você tem controle sobre... um controle de estabilidade do ambiente. Ou seja, psicologia positiva funciona para quem é classe média. Tá? Classe média ou média alta. Não funciona tanto para classe alta, porque classe alta consegue criar realidade. Quando você cria a realidade, aí psicologia positiva não importa muito, né? Aí eu quero outras coisas. Tá? Então, no fundo, aquele discurso barato para a classe média poder melhorar a saúde mental para no final continuar trabalhando. É isso. Olha só. Tá? Olha só. Desgraça, mas existiria uma saída, né? Existiria uma versão que poderia ser benéfica e até, enfim, com alguma validade científica. Sim, e é isso que a gente vai ver na segunda parte, é isso? Isso. Não, a questão não é que existiria, é que existe. Só que não aparece, não é estudado. Por quê? Porque não gera igreja de teórico e não dá dinheiro pra gente. Tipo, é isso, sabe? E no segundo episódio vamos apresentar isso. Então, se você ficou curioso... Ficou curioso? Ó, fiz o marketing, tá vendo? Ok, tô fazendo usando. Uma das coisas que a gente aprendeu em 7 anos, eu aprendi umas coisas de marketing, né, passivamente. Tô criando awareness no próximo episódio. Você precisa da segunda parte. Exatamente. Você precisa da segunda parte. Né? Isso, você não vai ser... Nem sabe, mas precisa. Isso, você não será uma pessoa completa se não ouvir a segunda parte. Exatamente. E a segunda parte tem uma coisa que você não vai acreditar. Esperamos todos na semana que vem. Olha o bait. Aí, ó. É isso daí, então. Você ouviu aqui a primeira parte do episódio duplo sobre psicologia positiva e a gente se vê daqui uma semana na parte 2. Certo, Altair? Certíssimo. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.